Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos que estão aí. Mais uma vez, em nome de Jesus. Mais um momento aqui para a gente poder fazer um estudo, falando um pouco da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos aí que vão estar vendo esta live. Que o Senhor possa abençoá-los. Quero dividir com vocês aqui mais um estudo, então não tenham pressa, né? Eu quero ler aqui Isaías 8. Amém? Vou estar lendo aqui, ó. O Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho e escreva nela de forma legível Maer Salahos Asbaz, e chame o sacerdote Urias e Zacarias, o filho de Jeberequias, como testemunha de confiança. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de Maer Salasbaz, Asbaz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os seus bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. O Senhor tornou a falar-me: já que este povo rejeitou as águas tranquilas que fluem mansamente, glória a Deus, e alegrou-se com Rezim e com os filhos de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles poderosas e devastadoras águas do Eufrates. O rei da Síria, contudo, em seu poderio, o rei da Síria com todo o seu poderio, elas transbordarão em todos os seus canais, e cobrirão todas as suas margens, e inundarão Judá, cobrindo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a terra, ó Emanuel. Continuem a fazer o mal, ó nações. Vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes. Ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que preparem para o combate, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho deste povo, e ele disse: não chameis de conspiração tudo aquilo que esse povo chama de conspiração. Não temam aquilo que eles temem, e nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem temer e considerar como santo. A ele que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, ele será santuário, mas uma pedra de tropeço e rocha que faz cair. Para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão e cairão, e serão despedaçados, presos nos laços e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele, porém, a minha esperança. Aqui estou com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais, símbolos da parte do Senhor dos exércitos que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês: procurem médios ou alguém que consulte espíritos e murmure espíritos e murmure encantados, né? E murmure murmure, é isso mesmo. Espíritos e murmure encantamentos, pois todos que recorrem aos seus deuses, recorrem a seus deuses, e aos mortos em favor dos vivos, respondam a lei e os mandamentos. Se eles não falarem, conforta-me. Se eles não falarem,
Se eles não falarem, conforta-me essas palavras, para vocês, perdão. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vagueando pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados, e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei, o seu Deus. Depois olharão para a terra e verão aflição, trevas, temível escuridão, e serão atirados em dessas trevas. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Eu gosto de ler o texto todo. Olha a mestra Maria aí. Eu gosto de ler o texto todo para a gente poder entender, né? Porque geralmente um versículo sem o contexto fica tudo mal explicado. Meus amigos, essa é uma palavra que o Senhor Deus pôs no meu coração para a gente estudar e para dividir com vocês nesse meio, né? Desse mundo que estamos vivendo, dessas dificuldades, né? Para quem verdadeiramente está em Cristo, né? Está ligado em Cristo. Quem não está ligado está como esse povo aqui, buscando as águas do rio Eufrates, né? Por que isso? Porque Deus ele fala aqui pela sua palavra que os escolhidos de Deus, aqueles que eram por estar firmes com Deus, estão buscando águas maiores, né? Mais profundas, águas que visíveis, né? Demonstram a abundância, e estavam verdadeiramente esquecendo das águas tranquilas ali de Siloé, né? Para quem não sabe, a palavra Siloé, né, significa enviado, né? Tanto que Jesus manda um dos cegos lavar os olhos no tanque de Siloé, ou seja, no tanque do enviado, né? Então são sinais, né, que Deus através das coisas manda para nós. E o que eu quero dizer para você essa noite e para mim? Que há um tempo, meus irmãos, que nós devemos estar firmes em Cristo, buscando todos os dias, orando ao Senhor, esperando nele, porque nele somos mais que vencedores. Muitas das vezes nós estamos passando por momentos, não sei você, mas pelo menos eu confesso a vocês que tenho passado momentos muito difíceis psicologicamente, né? De não ver as coisas assim com os meus olhos naturais melhorando, vendo o povo do Brasil cada dia mais disperso, né? Vendo este povo aí, né, igual agora mesmo a feriadão, né? E pessoas assim, cristãs, né? Mesmo sabendo que tem a doença e que estão nem aí, né? E ainda atribuem isso a uma fé, né? Não, tenho fé, se tiver que pegar, pega. Tenho fé, vou sair. E na verdade, essa é uma fé que não é inteligente, né? Porque o próprio Jesus e Paulo, né? Mesmo pregando o evangelho, teve momentos que eles tiveram que fugir, né? Tiveram que recuar, porque eles ofereciam perigo de morte. E como não estava na hora deles ir embora, eles fugiram, né? Se afastaram. E a gente vê isso na Bíblia, né? Mas as pessoas hoje têm essa fé meio doida, e aí no meio do caminho pode se complicar, né? Então é um momento que a gente precisa estar firme no Senhor e firme nos sinais, né? A gente vê aqui Deus operando neste capítulo por sinais, como ele diz aqui, né? O profeta Isaías diz: aqui estou, aqui estou, fala mestre Renato, aqui estou com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos exércitos, que habita no Monte Sião, né? Por que ele está dizendo que os filhos, aqui Isaías está dizendo que os filhos e ele é sinais? Porque nos primeiros versículos aqui, como eu li, o que está escrito? Que Isaías, nesse momento, o Senhor veio até ele e disse assim: olha, escreve uma placa bem grande, né? E essa placa, o significado é
é Maar Salasbar, né? Que significa o despojo vem depressa, né? E Deus mandou Isaías escrever, né? Esse nome. E em seguida Deus disse para Isaías: deite com a sua esposa, né? Que eu vou lhe dar um filho. E este filho não vai ser somente um filho para que você tenha, mas vai ser um sinal da minha parte para você e para todos, né? Porque o nome do filho era o quê? O despojo vem depressa, né? E qual que era a ideia desse nome, o despojo vem depressa? Era para dar ao povo, né? A uma parte do povo de Israel que estava brincando ali com Deus, que queria ter mais aliança com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus, eles iriam ser ali invadidos pelo povo assírio, não somente invadidos eles, o povo de Deus, mas também aqueles que eles queriam fazer aliança, que era a Síria, né? Damasco. Os dois povos que estavam se reunindo ali, né? Para ter vamos dizer assim, um poder político maior, né? E não consultando a Deus e querendo fazer segundo a sua vontade, querendo fazer no seu braço, Deus vai dizer assim: olha, de vez você confiar em mim, e mesmo que eu quero deixar essa palavra para você, mesmo que você não esteja vendo com seus olhos, que eu não estou fazendo nada, aqui eu estou, porque tá vendo essa água aqui, ó, que é calminha, a água de Siloé? Ela é calminha, mas ela não para de jorrar, ela sustenta a sua sede, ela consegue fazer o objetivo, ela consegue fazer aquilo que eu tenho para vocês, né? Ela consegue alcançar o objetivo que eu tenho para vocês, que é o sustento de vocês. O que adianta ter um rio cheio de água, mas cheio de abundância, mas não sustentar vocês, né? Não dar a vocês o sustento necessário, glória a Deus, não fazer com que vocês tenham aquilo que eu quero para vocês. Que adianta ter um rio gigante, mas um rio cheio de pecado, né? Ganhar coisas, ou ter coisas, mas ter coisas ilícitas, ou ter em abundância, mas não aproveitar aquilo, né? Ou fazer daquilo mau uso, né? Então Deus, ele opera tanto no pouco que a gente tem como no muito, né? E muitas vezes a gente também pensa assim, né? Poxa, as coisas estão se acabando, o dinheiro já está se findando, né? Eu não consigo emprego. Como que vai ser? Não despreze as águas tranquilas do rio Siloé sobre a sua vida, né? Não despreze aquilo que Deus está fazendo sobre a sua casa, né? Não despreze aquilo que Deus está enviando sobre a sua vida, mesmo que pareça pouco, que pareça algo que não seja exuberante, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a presença de Deus vai vir sempre dessa maneira, com estrondo e exuberância. Não, né? A Bíblia diz também que ele opera não só no vento, né? Não só na tempestade, mas numa pequena brisa. Então é isso que ele está nos ensinando a princípio aqui. E não faça, né? Não faça união com as coisas do mundo, né? Se una a Deus. Se Deus falou, fique firme, né? Se ele está mostrando o caminho dele, mesmo que pareça que é um caminho que é pequeno, que é um caminho insignificante, né? Como que Deus fez chover uma certa vez na mão do profeta, né? Uma pequena nuvem que cabia na mão de um homem, né? Tem até um louvor que fala, né? Eu vejo uma pequena nuvem, né? Na mão do homem, né? Então quer dizer, uma pequena nuvem que cabia na mão do homem fez chover ali, fez cair chuva, né? Então não despreze, Deus está operando, irmãos, sobre as nossas vidas. Ele está operando. Agora basta a gente crer, ficar firme, né? Buscar a orientação do Senhor e sempre ficar de olho nos sinais. Por quê? Porque sinais de Deus servem para nos firmar, né? Então, se Deus falou algo com você, deu um sinal para você, assim como fez com o profeta Isaías, como eu disse, né? Ele tinha um filho. Deus deu uma ordem para ele antes do filho nascer. E o filho nasceu e ele pôs o nome. Então, toda vez que ele olhava para o filho, né, ele lembrava do sinal que Deus tinha dado a ele, ó. A guerra vai vir aí, esse povo aí
de Israel, né? Deixa eu ler aqui para que os irmãos possam entender. Ó, aqui, ó. Então me deitei com a profetisa e ela engravidou, e eu dei à luz a um filho. E o Senhor me disse: dá-lhe o nome de Maé Salasbás, pois antes que o menino saiba falar papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria, né? Ou seja, o povo de Deus aqui de vez está firmado em Deus e nas promessas de Deus, né? Eles estavam fazendo o quê? Buscando aliança, né, com o povo de Damasco, ok? Buscando aliança no homem, tendo confiança no que vê, né? O cristão verdadeiro, ele não se atenta para as coisas que ele vê, mas ele se atenta para as coisas que ele não vê, né? Pela fé. Então é bem claro aqui. Aí ele diz aqui, ó, as riquezas de Damasco, então, da Síria, e os bens de Samaria, né? De Samaria, que é o povo de Jerusalém, serão levados pelo rei da Síria, né? Isso aqui é algo muito forte. Por quê? Porque essa reunião aqui que eles estavam fazendo era para querer invadir quem? Judá, né? Quem era Judá? A tribo se dividiu, né? Eram 12 tribos. Aí, se não me falha a memória agora, 2 ficou para um lado, 10 ficou para outra, né? E essas 10 queria reinar completamente e queria invadir aquelas outras 2. Só que aquelas outras 2, o próprio Deus, né, que é Judá, o próprio Deus falou que ia deixar um descendente do rei Davi para sempre, de Davi para frente, sempre ia ter um descendente do rei Davi reinando sobre o povo de Israel. Por conta também do povo de Judá não obedecer às leis de Deus, né, segundo a vontade de Deus, há uma divisão, Deus permite. E aí fica o reino norte e o reino sul. Né? Só que um dos reinos, que é o reino de Judá, é o reino era o reino do escolhido de Deus, uma promessa de Deus. E o povo aqui com mais, né, queria pegar aquela pequena ali e desprezava as profecias, porque Deus sempre disse que ia reinar um descendente de Davi, e até hoje reina um descendente de Davi, né? Não, Estênio, hoje não tem mais rei, reina para sempre, né? Porque quem é Jesus, né? Por que as pessoas, né, nos livros aqui, nos evangelhos diz filho de Davi, né? Porque Jesus é um descendente direto de Davi. Então a promessa que Deus fez, irmãos, ela vai se cumprir. E esse povo queria se reunir, de vez agradar a Deus, né? E deixar que Deus fizesse as coisas ali para que o povo voltasse a ser unido, para que Israel viesse a ser uma potência no sentido não só da época político, mas a ser uma potência no sentido de ensino das escrituras, né? Ser uma referência para o mundo, né? Ser a representante de Deus no mundo, que era o objetivo que ela tinha, né? De resgatar as pessoas através de Deus, passar o conhecimento do Senhor, porque foi a nação escolhida. Ela faz o quê? Ela quer ir contra a profecia de Deus. Irmãos, e até hoje você vê que o povo judeu não é destruído, sempre tem o povo judeu, né? Por quê? Porque Deus fez a promessa. Então, por mais que as pessoas tentam muitas vezes ir contra as promessas de Deus, achando que vai conseguir fazer isso, não dá, né? E aí Isaías, Deus para fazer com que o povo de Judá fique firme, diz: olha, confie em mim, não faça aliança também igual a eles não, né? E o povo de Judá também faz aliança, né? com outros países, né? Com medo. Pelo contrário, deveria estar firme no Senhor, porque Deus tinha uma promessa. E as promessas de Deus, elas não voltam vazias. Elas não se enganam, elas não deixam de se cumprir. Tanto que aconteceu? Esses 2 povos aqui, ó, do que aconteceu? Veio um país maior, que é a Síria, né? Permissão de Deus, invadiu Samaria, né? E invadiu também, né, a Damasco, né? E fez todo mundo refém, né? E isso já era um sinal também para quem? Para Judá,
para pequenininha, de ver, olha, Deus está operando em nosso favor, então vamos ficar firme com Deus. Mas não, também desprezaram aí as promessas de Deus e começaram a querer também fazer conchavo político, alianças. Se eu não me engano, a primeira aliança que ela tenta fazer é com o Egito. Nós vamos continuar lendo. Então esse povo tentou fazer essa aliança. E aí o Senhor fez o quê? Mandou Isaías fazer um filho e deu o nome do quê? O despojo veio depressa. Para avisar o povo de Samaria, né, o povo de Jerusalém, que se eles não obedecessem a Deus, quando eles menos esperassem, iria vir sobre eles uma derrota, porque estavam desprezando aquilo que Deus já tinha colocado sobre a vida deles. Vamos ver? E Deus faz uma analogia comparando o rio, né? Olha o que ele diz aqui, ó. O Senhor tornou-me falar-me, já que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e se alegrou com Rezim e com o filho de Remalias, né? O Senhor está trazendo contra eles poderosas e devastadoras águas do Eufrates, e o rei da Síria com todo o seu poderio, e elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, né? Aí ele já está falando do que? Da outra cidade, né? Por quê? Porque o juízo veio para as duas, né? Porque era um povo só, se dividiram, né? E aí esse juízo de Deus veio para as duas, né? E aí ele traz aqui a questão das águas tranquilas de Siloé como uma analogia, uma comparação, dizendo, olha, vocês tinham tudo que precisavam, só que vocês queriam algo que enchesse os olhos de vocês, ou algo que fosse grandioso, né? E muita gente quer coisas assim, né, irmãos? E às vezes nem é para nós, né? A gente fica preocupado com os outros, o que os outros vão pensar, se a gente vai ser ajudado pelos outros, se a gente vai passar humilhação, o que vai acontecer. E Deus está falando essa noite para nós. Fique firme, não desista, não despreze aquilo que Deus já colocou sobre a sua vida, né? Hoje você está aí, talvez como eu estou dizendo, você não está vendo solução, você não está vendo que não tem nada acontecendo, né? Ou, como eu falei, né? Tem desprezado os sinais que Deus colocou sobre a sua vida, dizendo, poxa, mas esse sinal, né, não podia ser um sinal grandioso, não podia ser algo maior, não. Fique com aquilo que Deus colocou no seu coração, né? E fique, espere nesse sinal, porque esse sinal, ele vai se cumprir. Se foi Deus que falou com você, ele vai se cumprir. Então não despreze, né, as águas tranquilas do rio Siloé, né? Por quê? Porque senão vai vir algo aí maior sobre a sua vida, né, que vai parecer ser bom, mas na verdade é ruim. E que a Bíblia diz aqui, né, que encobrirão as margens e inundarão Judá. Ou seja, vai vir uma sobrecarga tão grande aí que você vai ficar atolado até o pescoço, né? E isso que é até interessante. Por que fala até o pescoço, né? Porque a ideia aqui era de mostrar que muitos, por desobediência, iriam passar por um juízo tremendo, mas ainda não iam morrer, né? E que Deus ia permitir esse juízo para que as pessoas pudessem pôr a cabeça no lugar e se arrepender. Mas olha aí, é da vontade de Deus isso, né? Fazer com que você passe uma situação complicada para você ficar até o pescoço aí, né? Lógico que não. A vontade de Deus é que você fique firme, espere nele, busque nele, né? Se acalme nele, através da oração, e sempre se mantendo firme nos sinais. Deus tem os sinais, irmãos, para nós, né? E eu digo a você, se você não tem nenhum sinal da parte de Deus, se entregue a Ele, ore a Ele, né? No nome de Jesus, e eu tenho certeza que Deus vai emitir para você sinais, né? Sinais, né? Todos os milagres de Jesus eram sinais, né? Ele não fazia um milagre só porque ele era bonzinho, ou porque ele queria só curar. Não, todos os milagres dele vinham também como sinais. Para quê? Para que a gente viesse crer que ele era o Filho de Deus. Então, tudo que Deus faz, ele não faz somente por causa da sua bondade, mas ele faz para nos dar sinais de que ele está operando, que ele está no controle de tudo, que todas as coisas estão na palma da mão dele. Então, nós temos que ficar firme. E aí, ele diz aqui, né, continuando, ele diz assim... continuem a fazer o mal a nações, é o que eu falei aqui, ó. E vocês
serão destruídas. Escutem terras distantes. Ainda que vocês se preparem para combater, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que vocês façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. O que Isaías está profetizando? Que aqueles que estavam firmes em Deus, esperando nas promessas de Deus, mesmo no meio dessa turbulência de pessoas desobedientes, pessoas que não obedecem a Deus, o pau ia quebrar. Mas todos aqueles que estivessem firmes em Cristo iriam passar por dificuldades, iriam passar sim por sofrimentos, por talvez agonias, né, de ver um parente, de ver a sua nação sendo devastada, mas todavia aqueles que estivessem firmes em Cristo, né, aqueles que estivessem firmes em Deus, e hoje aqueles que estão firmes em Cristo, não serão frustrados os planos de Deus, né? Pode vir a nação que quiser, pode vir a China, pode vir quem queira, todas as armadilhas que Satanás tem para aplicar em nossas vidas serão frustradas. Por quê? Porque o povo aqui era um povo escolhido. Deus escolheu aquele povo como povo escolhido. E hoje em Cristo Jesus nós somos escolhidos, né? Aquele que crê em Jesus, que vive esse amor perfeito do Senhor, que vive buscando a Jesus, que entende Ele como Deus, né? Deus, o próprio Deus. Nós seremos por Ele protegidos, e não protegidos somente nessa terra, meus irmãos, protegido para todo sempre, protegido na vida eterna, né? Mesmo que as nossas vitórias não sejam alcançadas aqui, seremos premiados com a vitória da eternidade. Então ele nos inspira no dia de hoje ficarmos firmes, né? Porque todas as estratégias do inimigo não prevalecerão contra nós, aqui na terra e também nos céus, né? Lógico, não vamos viver uma vida exuberante, uma vida de ficar, né, de braço pro ar. Não é isso que Jesus está falando, mas está dizendo de uma vida íntegra, né, de Deus trazer para nós tudo aquilo que necessitamos e precisamos, né, de Deus aí no meio da tempestade trazer para nós o escape, trazer para nós as coisas que necessitamos, porque Ele não deixa um filho passar necessidade. Deus, Ele é fiel. Então é dessa maneira que Ele está dizendo aqui. E também nos exorta, né, nos corrige exatamente isso, a ficar firmes em Cristo. E espere em Deus, meu irmão. Não espere na política, não espere na ação humana. Espere em Deus, né? Porque o que o povo de Israel estava fazendo aqui, tanto o norte como o sul, buscando, né, nos homens, em nações maiores, né, em armas políticas, né, em uniões políticas, e estavam deixando de adorar a Deus. Tem muito cristão fazendo isso hoje, né? Deixando de crer em Jesus e buscando no político, buscando em projetos aí do homem. Então não, espere em Deus. Lógico que a gente tem que batalhar, trabalhar, né? Tentar desenvolver projetos. E se for de Deus, Ele vai assinar embaixo e vai ser vitória. Mas todavia, confie em Deus. E aí, para terminar, ele diz assim: o Senhor falou comigo, de novo, Isaías, né? Deus falou com Isaías com veemência, ou seja, olha, preste atenção, advertindo-me a não seguir o caminho deles, né, deste povo. E ele diz: não chame de conspiração tudo aquilo que este povo chama de conspiração. Não tema aquilo que eles temam, né, e nem se apavorem. Eu, Senhor dos Exércitos, né, sou o Senhor de vocês, e vocês devem considerar eu como santo, né? E vocês devem temer a mim e não a eles, né? Deles que vocês devem ter, aliás, perdão, aqui, ó, a ele que vocês, perdão, e que vocês devem considerar santo. Vou ler de novo. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo, a ele que vocês devem temer, e dele é que vocês devem ter pavor, né? Para os dois reinos de Israel, ele será santuário, né? Quem? Deus. Mas também será pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Por que ele está dizendo isso? Para os dois reinos, né? Ele está dizendo: aquele que confia em mim verdadeiramente e busca em mim, né? Não faz aí segurança no homem,
Não busca firmeza no homem. Por que Deus fala de buscar firmeza no homem? Porque hoje as pessoas têm buscado muito isso. A firmeza nas coisas do homem, né? No emprego, na sua empresa, no seu dinheiro. E na verdade, irmãos, tudo isso quem dá é Deus, né? Se Deus não quiser dar, não adianta. Você pode batalhar, se você quiser. Se Ele não abençoar, a gente não ganha, né? E qual é a outra união, se a gente fosse comparar no dia de hoje, né? As pessoas hoje, elas se distraem com tudo que é do mundo, né? A música, a bebida, a prostituição, uma vida desregrada. Vamos curtir, né? Churrasco, né? É sempre a vida assim para distrair a mente e não se foca nas coisas verdadeiras do reino de Deus, né? Que é a gente pode sim se reunir com amigos, fazer um churrasco dentro daquilo que Deus quer para nós, né? Tendo ali um bom convívio, falando de coisas boas, né? Ajudando também ao próximo, né? Não só a gente fazer e as pessoas passarem necessidade, ajudar o próximo, dividir com o próximo aquilo que a gente tem, né? E hoje as pessoas não estão muito assim, elas estão pensando mais nelas. Quantas pessoas se reúnem hoje, né, no final de semana, num feriado, para distrair a sua mente, né? Por quê? Porque tem tanto problema na sua mente que elas preferem beber, preferem fazer um churrasco para desestressar. E o pior, né? Acaba a festa, acaba a bebida, acaba o churrasco e os problemas estão lá da mesma forma. Em Cristo tudo isso acaba, porque aí eu posso até fazer um churrasco, mas para louvar ao Senhor. Eu posso estar no meio de pessoas conversando, mas conversas sadias, né? E toda a minha ansiedade, todas as minhas preocupações, eu vou orar a Deus, eu vou falar com Jesus, porque é Ele que pode aliviar verdadeiramente o meu sofrimento, é Ele que pode tirar da minha mente, né, todos os pensamentos malignos. Através da oração, da busca e da prática do Evangelho, a gente transforma verdadeiramente. Então eu não fico refém das coisas do mundo, né? Porque imagina, um dia pode ser que acabe o dinheiro, não vai ter churrasco, não vai ter cachaça, você vai se distrair com o quê? Né? Agora, Jesus, ele está disponível para nós a todo tempo. Nesse momento aqui agora, depois que eu desligar essa câmera, né, Jesus está disponível, Deus está disponível, irmãos, para nós, né? E Ele faz questão, né, de estar disponível para que a gente o busque, né? E conhecendo cada dia mais a sua palavra, a gente venha se transformar nele para uma vida eterna. Então é algo muito mais profundo, é algo muito mais, como é que eu vou dizer para vocês, muito mais íntegro, muito mais íntegro, muito mais verdadeiro. Aliás, é algo verdadeiro, é algo íntegro, é algo que você pode confiar, que mesmo que você não veja, Deus está aqui, Deus está no meio de nós, né? Ele está presente. Agora, falta a nós é buscarmos a Ele. Muitas vezes não, a gente põe as nossas seguranças na comida, na bebida, no amigo, na festa, né? E deixa de se relacionar profundamente com Deus, que é o único que pode mudar o meu interior, que pode tirar as mágoas, que pode limpar, né, as angústias do meu coração. Jesus é poderoso para isso. E é isso que ele está dizendo aqui para o povo. O povo tinha Deus como seu líder maior, gente, e deixaram de seguir a Deus para seguir pessoas de outra nação que seguiam outros deuses, que tinham um poder político até visualmente maior, mas não tinha todo o poder de mudança e controle nas mãos como tem o nosso Deus. E aí, para terminar, então ele vai dizer aqui, né? Não, ó, aí Deus fala para Isaías, não se apavore, fala para os discípulos de Isaías, cele a lei, ou seja, né? Cele esse livro, cele o que eu escrevi, põe lá, porque eu vou cumprir, e não esqueça, não faça como esse povo, no meio da dificuldade, Isaías, não volte atrás, olhe para as promessas, olhe para o seu filho, né? E isso para mim é incrível, porque assim, Deus já estava falando com Isaías, porque provavelmente sabia que tanto Isaías como os seus discípulos e a nação, né? Porque depois que acontece o fato, né? Como Isaías profetizou, quando depois que aconteceu o fato, com certeza a nação, né, que estava bagunçando, que estava fazendo as coisas erradas, elas vão olhar para que Isaías escreveu, para que Isaías profetizou e vai dizer, vixe,
profeta que a gente zombou lá falou que não ia acontecer, está acontecendo. E agora, é melhor a gente voltar para Deus. Então, muitas pessoas iriam sim voltar a Deus, né? Vendo exatamente o que Isaías profetizou, o que Deus operou sobre a vida de Isaías, né? Mas no meio do caminho, como que é o ser humano? O ser humano, ele pode ver sinais e maravilhas o tempo todo. Mas passa o tempo, mesmo que ele veja sinais e maravilhas, ele se acostuma. Olha o povo de Israel. Viu o mar se abrir, os hebreus passaram. Né? Quando estavam caminhando no deserto, começaram já a duvidar que Deus era todo poderoso, que Deus estava com ele e que Deus era Deus realmente, né? Já começaram a murmurar. Então quer dizer, o mesmo povo que viu o mar se abrir era o mesmo povo que depois passou pelo mar e estava reclamando, né? Quantos milagres a gente vê na nossa vida e depois a gente já acostuma. Então, tanto para o profeta como para os seus discípulos e para o povo que ia se arrepender, Deus já deixou também outra ordem. Qual que é? Não se apavorem. Fiquem firmes com aquilo que eu falei. Fique firme com aquilo que Deus falou com você. O que é firme, irmãos? Né, aqui, é ficar firme parado que nem que nem um prego. Não, o que ele está dizendo? Não deixe que aquilo que Deus prometeu para a sua vida se apague da sua mente. Alimente essas promessas sobre a sua vida, né? Lógico que você deve continuar firme no sentido de viver a sua vida, mas quando vir algum pensamento, quando vir algo, se firme naquilo que Deus prometeu para você, porque Deus prometeu, né? Não é qualquer um que falou, foi Deus. Talvez essa promessa não seja da maneira que você queira, mas se Ele prometeu, irá se cumprir. Então fique firme. Estênio, Deus não fez promessas para mim, eu nem sei quem é Deus, eu não conheço esse Deus aí, eu nunca vi Ele fazendo promessa, para mim não tem promessa. Eu faço um convite para você hoje, né? Você que vai assistir aí hoje ou amanhã, o dia que você for assistir, né? Feche seu quarto em secreto, né? Sente numa cadeira ou fique da posição que você mais quer. Invoque o nome de Deus, o nome de Jesus e diga: Deus, eu quero sinais de que o Senhor é comigo. Eu quero sinais, me dê sinais que o Senhor trabalha na minha vida, que o Senhor realmente existe, que o Senhor opera através de Jesus. Eu digo para você, faça isso. Mas faça com fé, sem nenhuma dúvida, e espere para você ver se Deus não vai se manifestar. O próprio Deus, Ele vai dar sinais para você na sua vida. E creia, e continue crendo, que é isso que o livro aqui nos inspira hoje, a continuar crendo nas promessas. É o que ele falava para Isaías. E aí ele vai dizer que para o povo de Israel, aqueles que não iam crer, ele ia ser o quê? Tropeço. Né? Por que tropeço? Porque pessoas iam ficar decepcionadas. Quantas pessoas deste mundo, irmãos, já estão e vão ficar decepcionadas mais ainda, porque estavam crendo, né, nessa vida desregrada, servindo a Deus de qualquer maneira, dizendo, não, eu creio em Deus, mas eu vou aí. E quando começar mesmo a terra a chacoalhar, como já está chacoalhando, milhares de pessoas vão ficar deprimidas e não vão conseguir ter volta. Infelizmente, né? Não que eu queira isso, mas não vou conseguir por causa da dureza de coração. Então, se você está ouvindo essa mensagem, Deus falou ao seu coração ou vai falar ao seu coração, não deixe seu coração ficar endurecido, né? Não deixe o orgulho tomar conta da sua vida. Se dedique a Deus, ore ao Senhor, peça que Ele dê sinais sobre a sua vida, que Ele transborde o poder dele sobre a sua vida no nome de Jesus e espere para você ver se Jesus não vai te dar sinal. Vai dar sinais, vai fazer sinais na sua vida para que você entenda, perceba e veja que Ele é Deus e siga no caminho com Ele. Porque muitos, meus queridos, vão infelizmente se perder. Vai ser pedra de tropeço. Porque no meio do caminho não vão crer. Assim como o povo de Israel não cria verdadeiramente em Jesus. Porque está falando aqui de Jesus. Porque Jesus, quando vem lá na frente, o povo que era para crer nele, que eram os seus, né, os judeus, não creram nele. Porque queriam o quê? Queriam uma salvação de reinado terreno. Eles estavam querendo dominar seres humanos. Eles estavam querendo dominar nações. Era isso que o povo de Deus queria. E Deus nunca ensinou a gente a dominar pessoas. Ensinou a gente a ser influências para as pessoas, ajudar as pessoas. Então Israel saiu do caminho correto. Então quando Jesus vem como Senhor e Salvador dizendo, esse reino aqui, terreno, para mim não me interessa. O negócio é servir ao próximo. O negócio é amar ao próximo. O negócio é se entregar a Deus e ter uma vida de caráter reto. Não adianta eu falar e nas minhas ações eu não ser
não ser exemplo, né? Não servir de exemplo, né? Não ser ali uma referência e imagem e semelhança de Deus. Então, os próprios renegam Jesus, porque queriam um Deus como Davi, né? Um Deus que saía matando todo mundo, que ia dominar a terra e que eles iam estar por cima. Olha o orgulho, olha a soberba, né? Eles não queriam estar iguais. Até hoje os judeus, né, na sua grande maioria, eles se colocam assim, que eles são os maiores e o resto do povo, se quiser, se achega lá para ver a Deus, mas a gente é os maiores, né? E em Cristo isso acaba, né? Não tem escravo, não tem grego, não tem bárbaro, todos somos iguais, somos um corpo, né, em Cristo Jesus. E aí ele diz aqui exatamente isso, para que a gente venha estar firme obedecendo a lei. Então ele diz assim, ó, Isaías: eu esperei pelo Senhor, que está escondendo o rosto da sua descendência, da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança, nele porei a minha esperança. Aqui estou com os meus filhos, aqui estou com os meus filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos símbolos e sinais do Deus do exército que habita no monte de Sião. É isso que Deus espera, né? E quer que nós sejamos luz para o mundo, né? Sejamos símbolos, sinais para o mundo. Sinais de imagem e semelhança de Deus através de Cristo, né? Então, através das nossas ações, e não ações feitas para que a gente venha para que a gente venha se vangloriar. Pelo contrário, de modo natural, porque se o Espírito Santo habita em mim, eu e todos nós seremos sinais, né? As nossas atitudes promoverão escândalos para as pessoas, porque as pessoas vão falar: poxa, como que esse cara aí, falam mal dele, mas ele pratica o bem, né? Como falam dele, mas ele ao tempo todo sempre é uma pessoa honesta, né? Então são sinais, né? Sinais, nós somos símbolos e devemos estar firmes como sinais também de Cristo. E ele diz aqui, ó, Isaías diz: nele eu porei minha esperança enquanto ele está escondido ao povo, né? Muitas pessoas, irmãos, têm se decepcionado com o evangelho, porque têm se decepcionado com as igrejas, com o homem, né? E tem aí muitas vezes voltado às práticas antigas, culpando a igreja, mas a igreja no sentido da instituição, né? Não da igreja de Cristo, porque por mais que muitas vezes a gente prega que a igreja é um corpo, que as pessoas não devem estar focadas no homem, mas em Deus, e que o homem é falho, e que a própria Bíblia diz que o joio e o trigo estão juntos, quer dizer, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, sempre haverá, né, pessoas que estão firmes com Deus e pessoas que não estão, que no meio do caminho vão desistir ou vão fazer coisas que não se agradam, e pode ser até líderes, mas as pessoas se escandalizam e deixam de servir a Deus, né, e culpam a Deus, né, e deixam de servir a Deus, sendo que a culpa não foi de Deus, né, e praticamente culpam a Deus: não vou servir mais a Deus, vou servir da minha casa, né, e não tem nenhum erro você servir a Deus na sua casa, desde que você dê frutos, ou seja, faça uma reunião então na sua casa, né, congregue com seus parentes, né? Agora, se ficar isolado sem frutificar, aí você não está fazendo parte do corpo, né? Então a gente precisa fazer parte do corpo. Um cristão de verdade, ele sempre vai estar em comunhão com os outros irmãos em Cristo, vai estar pregando, vai estar falando do amor, vai estar orando, vai estar ajudando ao próximo, né? Sempre integrado ao corpo. E aí ele diz aqui, ó, o Deus está se escondendo do povo. E eu vejo o que exatamente está acontecendo hoje em dia, né? O mundo está desse jeito aí, as pessoas não estão mais nem aí, perderam as esperanças em Deus, elas saem de qualquer maneira, né, no meio dessa pandemia, zoa, faz festa, não estão nem aí para nada. Por quê? Porque elas com certeza, muitas, irmãos, estão afastadas. Muitas, você pode ter certeza, eram pessoas que entregaram sua vida a Jesus e no meio do caminho deixaram quieto, por causa dos escândalos que vem acontecendo nas igrejas, né? E muitas estão assim. E Deus tem escondido o seu rosto delas, no sentido de elas nem estão mais percebendo que o final do tempo está chegando, né? Que o mundo está aí, ó, que o bicho está pegando, que o mundo está vivendo um caos espiritual, né? Deus está escondendo, mas vai chegar uma hora que elas vão perceber, né, que o poder de Deus é manifesto e que Deus está trabalhando e que Jesus está voltando. E eu oro para que não seja tarde,
né? Porque a Bíblia diz aqui, né? Tropeço e escândalo para muitos. Por quê? Porque muitos vão endurecer o coração e aí vão começar a buscar em práticas que já entraram na sua cabeça, na cabeça dessas pessoas, e que não são segundo a vontade de Deus, né? E a própria Bíblia vai dizer aqui, ó, quando disserem a vocês, procurem um médium, ou alguém que consulte espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos, olha que coisa profunda, em favor dos vivos. Respondam a eles a lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Olha o que ele está dizendo. Que no final dos tempos já está acontecendo. As pessoas vão buscar em religiões, né? Em religiões baseadas no quê? Em vários deuses, em religiões que falam com mortos, que tenham adivinhos, encantamentos, né? E o que a gente precisa se manter, que a Bíblia está dizendo aqui? Na palavra, no ensino da palavra, naquilo que Jesus ensinou através da palavra. E isso é profundo. Qualquer outra coisa que não seja esse evangelho, ok? Paulo diz, considere maldito, né? Se falar que eu vim de outro lugar, que eu desci na terra e eu sou Paulo, e eu mudar tudo aquilo que eu falei, não considere o que eu falo. Paulo disse isso. E os apóstolos também falam a mesma coisa, né? O evangelho foi selado. É isso que está escrito aqui. Fora disso, meus amados, é a armadilha do inimigo para distorcer a sua vida. Então, fique em Cristo, fique firmado, fique em Jesus, leia cada dia mais a Bíblia e, em particular, clame ao nome de Deus, no nome de Jesus, e peça sinais. Sinais com a sua mente. Não peça com a boca, não. Peça na mente. Que você vai ver que Deus é Deus que sonda o teu coração e a tua mente. E o nome de Jesus será glorificado sobre a sua vida, e você encontrará todos os dias, cada vez mais, soluções, né? Soluções verdadeiras para o seu íntimo, que irá transformar a sua vida. Não somente externamente, mas principalmente internamente. Porque Jesus veio para limpar nossa alma, nos salvar de todo mal, nos livrar e nos limpar dos nossos pecados. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima noite, em nome de Jesus, amém, fiquem com Deus e até a próxima.